Você no seu quarto tentando dormir ou em oração e de repente você se vê diante de criaturas demoníacas querendo te agredir com toda a fúria do inferno. Não dá nem para imaginar isso, não é mesmo? Parece até coisa daqueles filmes de terror mais tenebrosos. Pois bem, esse tipo de situação se tornou corriqueira na vida do grande Padre Pio. Mas como isso é possível? O que a Igreja ensina com relação a esses fenômenos? Como chama esse tipo de ataque demoníaco? Fique comigo nesse vídeo e você vai saber a resposta de todas essas perguntas. E mais importante, você vai conhecer qual é o pior ataque que o demônio faz em nossas vidas. E é o que mais leva as almas para o inferno. Por que o Padre Pio era frequentemente espancado pelo demônio? Muitos se perguntam como explicar essa realidade do diabo, um anjo sem corpo, um ser espiritual, conseguir agir na vida de Padre Pio, o sujeitando a ataques físicos. É importante que nós, cristãos católicos, conheçamos a vida dos santos, como cada um enfrentou as duras batalhas do dia a dia, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também nos serve de exemplo, para que saibamos como lutar contra o inimigo de nossas almas. No entanto, ao ver a vida de alguns santos, podemos identificar algumas graças especiais que Deus confia a eles. E Deus, na sua providência infinita, permitiu que alguns santos como Padre Pio, São João Maria Vianney, Santo Antão e nossa querida irmã Amália de Campinas, interior de São Paulo, sofresse violentos conflitos com o inimigo. Embora Satanás pensasse que estava fazendo um mal a esses filhos eleitos de Deus, só fazia com que a fé, a esperança e a caridade desses santos crescesse ainda mais. Afinal, Deus sempre tira um bem maior de todo o mal que possa vir sobre nós. Mas, antes de continuarmos com o assunto, gostaria de pedir a sua ajuda com o seu like. Dessa maneira, você também está contribuindo com o nosso apostolado e, assim, ajudando a trazer muitas almas de volta para Deus. Voltemos então àquela pergunta inicial. Como explicar que o demônio pode nos tocar fisicamente? Seus anjos são criaturas puramente espirituais, ou seja, não possuem corpos como seres humanos? Vamos ver o que a Igreja nos ensina sobre isso. O Sagrado Magistério da Igreja dá a essa ação demoníaca o nome de obsessão. Trata-se de um fenômeno bastante raro e extraordinário, quer dizer, diferente do meio comum pelo qual o diabo costuma agir, que é a tentação. Por outro lado, também não se confunde com a chamada possessão. Enquanto esta, o diabo toma posse do corpo da pessoa, furtando suas faculdades de modo que ela já não possa responder pelas próprias ações. Na obsessão, o demônio visa enfraquecer a fé de sua vítima. É uma espécie de tentação potenciada. O inimigo age extraordinariamente, com mais clareza e intensidade. Embora existam níveis variados de obsessão, de fato, todos eles almejam atacar a alma da vítima, fragilizando-a perante as armadilhas satânicas. A principal razão da obsessão é a inveja do diabo. Ele não suporta assistir às boas ações dos filhos de Deus, ainda mais quando esta arranca-lhe a condição de levar mais almas para o inferno, tornando o indivíduo, ao mesmo tempo, uma pessoa santa. Quando o demônio via o empenho missionário de São João Maria Vianney, Santo Antão e São Pio de Petreutina, sentia-se profundamente ameaçado, pois sabia do risco que corria caso os fiéis dessem ouvido aos sermões, ensinamentos, etc. Por isso atacava por inveja dos filhos de Deus. Mas normalmente o diabo não age dessa maneira. Ele por si só não tem poder de agredir na carne. Misteriosamente,
É Deus quem o permite se manifestar assim. A princípio, essa autorização divina pode escandalizar, levando os fiéis a se perturbarem. Por que Deus daria tamanho poder ao demônio, autorizando-o a machucar os seus filhos? Por causa da eleição. Os santos que sofreram com tais fenômenos diabólicos tinham uma missão para a igreja. O Senhor conhecia as suas almas e sabia do grande amor que elas tinham. Aqui, então, cabe mencionar a palavra de Santo Tomás de Aquino. Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Isso explica a vontade divina dos sofrimentos de alguns de seus filhos. Deus pode colher frutos espirituais para a salvação dos demais. Além disso, permitindo a obsessão, Deus concede às almas santas a oportunidade de amá-lo ainda mais. Por isso, as pessoas que são atacadas dessa forma possuem duas características básicas. Em primeiro lugar, um alto nível de santidade e depois, um enorme desejo de atender à vontade de Deus, de corresponder com valentia à vocação ou à missão dada por Deus. Essas pessoas têm a ocasião de configurar-se a nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo junto dele as dores da paixão. Os padres do deserto contam uma passagem muito oportuna sobre a vida de Santo Antão. Durante um dos ataques do diabo, o santo pedia insistentemente para que Deus afugentasse o inimigo. Kyrie eleison, gritava em aflição. Após um longo tempo, e somente depois de tanto clamar pela misericórdia, o diabo se afastou. Nesse momento, Jesus apareceu a ele. Santo Antão olhou o Senhor, inclinou a cabeça e entristeceu-se. Senhor, onde estáveis quando eu mais necessitava de vós? Perguntou ele. E então, olhando fixamente para o fiel servo, Jesus respondeu: Antão, meu filho, eu estava aqui o tempo todo, mas queria te ver lutar. Essa é a realidade. Deus gosta de nos ver lutar, e mesmo aqueles que ainda não gozam de virtudes especiais são chamados à luta contra o diabo. Não a física, é verdade, mas a espiritual, contra a tentação ordinária, que é a mais perigosa ação demoníaca. E aqui está o pior e mais letal ataque que o diabo faz na vida de todos os cristãos: a tentação. É ela que leva as almas aos milhares para o inferno. O demônio trabalha de forma ordinária e eficaz, sem fenômenos extraordinários. Ele faz o seu principal trabalho sem chamar a atenção. Na verdade, o diabo não quer se manifestar, pois a melhor estratégia do demônio é fazer-nos crer que ele não existe. A tentação é a arma mais perigosa do diabo, e é a maneira que ele ataca a todas as pessoas, eu e você. Os ataques extraordinários são destinados a alguns eleitos, ou seja, para o próprio inimigo. Ataques como possessão e a obsessão não é interessante. Primeiro, assim ele será obrigado a se revelar e causar alarde. Segundo, ele vai alcançar um número muito pequeno de almas. Já com a tentação, ele consegue fazer com que o ser humano peque de maneira voluntária e assim se afaste de Deus e da graça de Deus. Ele pode fazer isso de forma sorrateira e ordinária no dia a dia das pessoas. Ele se serve de mais duas coisas para tentar os filhos de Deus e assim perder as suas almas, que são: primeiro, o mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Evangelho de São João 12:31. Já não falarei convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 30.
Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Evangelho de São João 16, versículo 11. Sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz sob o maligno. Primeira carta de São João, capítulo 5, 19. Por que fiz questão de citar todas essas passagens bíblicas? Para vocês verem que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que o maligno é o príncipe desse mundo. Portanto, ele se usa do mundo para levar milhões de almas à condenação eterna. Mas devemos entender que esse mundo não significa o mundo criado por Deus, com as maravilhas da criação, mas sim o sistema que a rege, essa cultura de pecados que está em todos os lugares. Por exemplo, o escárnio que acontece diante dos amigos, quando uma menina ou menino revela-se virgem. Todas essas ideias de desconstrução do masculino ou o feminino, essa luta insana para provar a matança das crianças através do aborto, liberdade sexual, a banalização do matrimônio, a aceitação do divórcio como algo normal, todas essas ideias de revolução que trata os artigos de fé com banalidade e o pecado como tabus a serem superados. Por isso, nós cristãos católicos temos que fazer um exame de consciência e ver como está a nossa vida e nossas convicções, se está mais afeiçoada com a mentalidade desse mundo do que os ensinamentos da Igreja e seus santos. É muito provável que estamos caminhando para o abismo, cedendo aos ataques do demônio e nem estamos nos dando conta disso. E quais são as armas que temos para vencer esta tentação que vem do mundo? O demônio é o pai da mentira, e ele usa justamente desse artifício para tentar o ser humano através das seduções mundanas. Essas seduções podem se apresentar através de ideias, conceitos populares, como por exemplo, o importante é ser feliz, é justa todas as formas de amar. Temos que aproveitar a vida aqui nesse mundo. Também como ideologias que podem se apresentar em primeira instância muito justas e nobres, mas que não têm outra finalidade do que tirar a fé do coração do homem e se rebelar contra a verdadeira doutrina. É necessário então, para combater esse espírito do anticristo, o estudo muito sério sobre as verdades de fé, o estudo do catecismo da Igreja Católica, da doutrina da Igreja, leituras piedosas dos livros de autoria dos santos da Igreja, uma profunda meditação sobre os noviços do homem, ou seja, meditar sobre a morte, o juízo, o inferno e o paraíso, a oração frequente, a devoção à Santíssima Virgem Maria e a oração do Santo Rosário. Segundo meio com que o demônio nos ataca, a carne. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros. Romanos 7, versículo 5. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 19 a 20. Quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Efésios 2, versículo 3. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de São Mateus 26, versículo 41. Podemos entender como carne a alma carnal, ou seja, a alma que está entregue às suas paixões. Isso significa que a alma sem a graça de Deus está submetida ao maligno. Pelo pecado original, temos uma inclinação ao mal, e isso podemos ver em nós mesmos.
Se examinarmos a nossa vida honestamente, veremos que temos sim uma inclinação mais para o mal do que para o bem. E isso se dá não porque Deus nos fez um ser defeituoso, e isso se dá por causa do pecado que entrou no mundo a partir de nossos primeiros pais. Portanto, o diabo também ataca a área de nossa vida que mais nos inclinamos ao mal. Desta maneira, devemos combater a nós mesmos. Temos que pedir a graça do autoconhecimento e vigiar na área de nossa vida que mais somos naturalmente vulneráveis. E quais são as armas que temos para vencer a tentação que vem da carne? O demônio, nesse sentido, sempre nos tenta, nos oferecendo a busca do prazer e a fuga constante da dor. Para podermos vencer esses ataques, devemos estar sempre em dia com os sacramentos, em especial o da confissão, e também nos alimentando do corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. Junto disso, temos que fazer jejum, mortificações e oração pedindo o auxílio de Deus e Nossa Senhora nos momentos de tentação. A oração frequente, a devoção à Santíssima Virgem Maria e a oração do Santo Rosário. O inimigo tem uma única arma que pode nos destruir e nos condenar por toda a eternidade, que é o pecado. Então, todo o seu esforço é para nos fazer pecar de maneira consentida e deliberada. Existe um mistério, e ele está ligado ao fato que Deus se usa do diabo para salvar o homem. Ele quer nossa luta contra o tentador, e assim provar nosso amor. Porém, ao mesmo tempo, Deus não nos deixa sozinhos nessa batalha. Ele nos dá sua graça, sua igreja, os sacramentos, Nossa Senhora, a intercessão dos santos e todos os anjos e arcanjos para nos ajudar nessa batalha. Então, hoje aprendemos com o grande São Pio de Pietrelcina como lutar contra o inimigo de Deus e de nossas almas, porque também nós devemos lutar. E é através dessa luta que nós podemos manifestar a Jesus o nosso amor. Não há outro caminho para o céu, a não ser sendo firmes e fortes na luta contra a maldade, entregando as nossas vidas, mesmo que nos custe sofrimento. Coloque aqui nos comentários se você estaria pronto para ser tentado pela obsessão. Será que conseguiríamos ser firme, mesmo vendo o inimigo face a face? Antes de você ficar com a bênção do Santo Padre Pio, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, para você ser notificado quando colocarmos mais vídeos como esse aqui no canal. Sia lodato Gesù. Adesso vi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.